Irmãos, essa solenidade que nós celebramos é mais um dos dogmas que a Igreja reconhece a santidade, a justiça, a bondade que nós podemos experimentar ao contemplarmos a ação de Deus na vida de Maria. Todos os dogmas marianos são cristocêntricos. Isso quer dizer que a intenção de se proclamar o dogma é promover um conhecimento maior do mistério de Cristo. Aponta para a obra que Deus faz de salvação, enviando o seu Filho ao mundo para nos resgatar do nosso pecado. A obra de reconciliação que Ele vem realizar por nós. Então, quando nós olhamos para Maria, nós vamos entender que ela foi preservada do pecado original em vista dos méritos de Cristo, como uma antecipação dessa graça que se derrama por toda a humanidade. Então, ela recebe um privilégio que, no fundo, vai enriquecer a todos nós. O dogma da Imaculada Conceição diz respeito a isso. Depois, a virgindade de Maria, para compreendermos que é pela obra de Deus que Jesus Cristo vem ao mundo, sem a colaboração da humanidade. Não só sem a colaboração do homem, como a gente costuma dizer, porque Maria vai ter o seu filho sem ter relação com José. E aí nós pensamos que se trata apenas de uma questão aí, do homem, na verdade da humanidade, porque Maria também não colaborou do ponto de vista natural para que essa criança nascesse. É por obra de Deus, é algo que ultrapassa aquilo que é natural. Essa é a importância de entender que Maria permaneceu virgem. Entender que Jesus Cristo vem por pura graça de Deus, não tem mérito nenhum da humanidade. Não tem participação natural para o nascimento de Jesus. Não é uma recompensa. Não é um fruto de uma santidade que foi crescendo, por exemplo, na história da humanidade. A humanidade estava presa no pecado. É a pura bondade de Deus que intervém. Intervenção amorosa de Deus, que ultrapassa todo tipo de merecimento. Deus vem em auxílio da nossa miséria, da nossa pobreza, para nos resgatar da morte que o nosso pecado nos colocava ali como uma consequência natural. O prêmio do pecado é a morte, como nós escutamos na Escritura. Então nos livra dessa consequência natural, porque Jesus depois vai levar sobre si as nossas dores. Isso é o cumprimento da promessa que Deus faz para Abraão. Quando Abraão vai realizar o sacrifício, fazendo um pacto com Deus, uma aliança com Deus, Deus não permite que Abraão passe entre os animais. Ele consome as duas partes, a despeito daquilo que era o costume que Abraão conhecia. Quando, passando pelo meio dos animais, as duas pessoas que estavam contraindo o pacto diziam que se não cumprissem a sua parte naquela aliança, naquele pacto, a mesma sorte dos animais deveria recair sobre a sua cabeça. Isso quer dizer que Deus assumiu a responsabilidade por ele e pela humanidade. E ele vai cumprir isso em Jesus Cristo, que leva sobre si as nossas dores, que se faz pecado por nós. A sorte daqueles animais, que a sorte do pecado, vai recair sobre a cabeça de Deus, de Jesus. Por isso nós temos que entender que Jesus nasce pela pura bondade de Deus, pela única iniciativa que é de Deus,
não é pela humanidade, senão a gente diria, mas Jesus então, sendo fruto também dos méritos de tantas pessoas justas que a gente podia imaginar, né, talvez dizer que ali estava presente um mérito, né, uma consequência natural de bondade. Não, a bondade é de Deus. Nós temos o pecado e quando Jesus assume a nossa humanidade é para poder não participar do mesmo pecado que nós, mas pagar a dívida do pecado que nós contraímos quando erramos. Depois nós vamos observar também neste dogma da Assunção a bondade de Deus que preservou Maria do pecado, vai preservá-la também da morte, como nós que pecamos passamos naturalmente antes de ressuscitar. Então é uma maneira de demonstrar que, de fato, quem não pecou não experimenta a condenação da morte natural, como todos nós devemos experimentar. Então, Maria vai dormir, como diz a tradição oriental, vai ser elevada aos céus de corpo e alma, na Assunção, como diz a tradição ocidental, né? A oriental fala da dormição de Maria. E, por fim, o dogma da Mãe de Deus para reafirmar que Jesus é Deus, é Filho de Deus. Ele não só recebeu uma parcela do Espírito Santo, ou não era aparente a sua humanidade, mas além de levar em si a nossa humanidade, também é Deus, é Filho de Deus. Então, contemplando tudo isso, nós devemos ter uma esperança renovada no nosso coração. Nós também poderemos chegar ao céu. Então, compreendendo tudo isso da vida de Maria, que reafirma a obra que Deus faz em Jesus Cristo, nossa esperança é de que possamos participar desta graça, receber o perdão dos nossos pecados para chegarmos ao céu. Nós vemos que a intercessão de Maria na história da igreja é fundamental e devemos cultivar também essa intimidade filial diante de Maria. Nós não podemos nos enganar, de fato, não é a Virgem Maria que nos salva. Ela não realiza milagres. Nunca falou que ia realizar milagres. A conduta dela, na humildade da serva de Deus, é apontar para Jesus. Nos convida a fazer tudo o que Ele nos disser. E é bonito olhar para essa liturgia de hoje e perceber que Maria seguia esses conselhos desde o início, porque soube ouvir a palavra de Deus, guardar esta palavra no seu coração, meditá-la constantemente, realizando a justiça, ela pôde produzir também os frutos de justiça. Dar o seu sim a Deus, não só com palavras, mas com obras, sempre com obras. E é disso que fala o evangelho escolhido para a solenidade de hoje. Quando Maria recebeu o anúncio do anjo de que seria a mãe do Filho de Deus, ela também respondeu a esta notícia, que veio junto com a notícia do nascimento de João Batista, que sua prima Isabel também estava grávida. Sua resposta a tudo isso de generosidade foi o serviço. Maria foi apressadamente para se colocar a serviço de Isabel. Isso não quer dizer que Maria tenha abandonado tudo de repente e saído sem pensar em nada, para ir visitar a Isabel, como às vezes algumas pessoas imaginam. Eu já vi algumas pessoas dizendo que Maria teria voltado depois de 3 meses e aí então se casou com José, E essa interpretação não é possível, porque
uma mulher que fica 3 meses em gestação, já dá sinais da gestação. Maria ficaria mal falada se ela tivesse agido assim, né? E outro, a criança nascendo de 7 meses, né? Isso daria mais crédito ainda para as más línguas, né? Que certamente iriam questionar a respeito da sua gravidez e do nascimento da criança. Nós, na teologia, entendemos que Deus faz muito bem todas as coisas, e por isso Deus escolhe José, que vai contrair um matrimônio válido, verdadeiro e pleno com a Virgem Maria. Um matrimônio espiritual. Nós vamos encontrar em São José as virtudes, as mesmas de Maria. O mesmo sim de Maria é dado por São José. Então, o mais cabível nessa interpretação é supor que Maria foi levada por José para fazer esta visita, que foi um serviço de caridade. Deve ter ficado com ela os 3 meses, e antes da viagem eles se casaram certamente, para que não existisse nenhuma margem de possibilidade de que ela pudesse ser difamada. A função de São José na história da salvação é de guardião do mistério. Ele vai, com o seu sim, proteger a Virgem Maria e o Filho de Deus. Então, por isso nós entendemos que todas as atitudes dele estão voltadas para cuidar, para proteger o mistério, até que chegasse o momento em que Jesus iria se manifestar publicamente, realizando os sinais que o Pai permitiu, realizando a salvação, anunciando o Evangelho, curando, expulsando o demônio, mas sobretudo dando essa palavra de vida que nos ensina a rejeitar o pecado e a buscar fazer a vontade do Pai. Então Maria fica 3 meses, tirando da sua pobreza para enriquecer aquela que necessitava mais do que ela. Porque também não é fácil, né? Ela não estava ali simplesmente fazendo uma viagem, um turismo, não era uma visita só de cordialidade, né? Não era só para cumprimentar a Isabel que Maria tinha ido lá. É claro que o seu cumprimento já manifesta a força do Espírito Santo, como nós escutamos na Escritura. Mas as palavras vão acompanhadas de obras. Certamente Maria ajudava a cuidar da casa, a limpar, a cozinhar, a fazer tudo aquilo que era necessário para aliviar a dificuldade que Isabel pudesse estar passando ali, gestando a criança numa idade avançada, né? E ela grávida também, nos primeiros meses, né, estava ali, de alguma maneira, se sacrificando, né, em vista do cuidado da sua prima. E é esse testemunho, então, que nós devemos buscar em nós mesmos, enquanto respondemos à vontade de Deus, se queremos chegar ao céu. É muito comum, né, quando Jesus realizava inclusive milagres, que as pessoas se colocassem de pé e falassem e quisessem comida e se colocassem a serviço, né? A obra da salvação coloca a gente de pé de novo e em movimento para fazer a vontade de Deus, para proclamar o Evangelho, para nos unirmos ao mesmo ministério de salvação, de reconciliação de Jesus. Então, se nossa fé não tiver obras, ela não vai servir para muita coisa. Que o Senhor nos ajude hoje a buscar esta intercessão da Virgem Maria, para termos disposição em fazer a vontade de Deus, dar o nosso sim concretamente ao chamado de Deus a vivermos o amor entre nós. Vamos nos colocar de pé, vamos professar a nossa fé, suplicando essa intercessão da Virgem Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e